Olá a todos, boa noite. Meu nome é Alexandre, eu faço parte do grupo 5 e agora nós vamos apresentar a nossa avaliação da disciplina Resistência Materiais 1. Pode passar para a primeira questão. Quanto à questão 1, são solicitados que sejam respondidos alguns itens e para tal foi necessário determinar alguns critérios, que é os critérios referentes ao grupo 5, que é a força de 25 quilonewtons e o comprimento da viga de 4 metros, e foi escolhida uma viga em formato de I, que está constando no anexo B do livro estudado, o livro Hibbeler. A viga que nós escolhemos e os dados foram tirados da viga W271. Quanto à questão 1, ele começa na letra A solicitando o diagrama de corpo livre. A partir daí foi realizado o diagrama de corpo livre da viga e foi disposto como as forças estavam atuando a partir dos pontos, fazendo a decomposição da força que estava atuando na viga. Foram calculados também a questão da força em X e a força em Z, e alguns momentos a partir do eixo X, Y, Z, que serão utilizados posteriormente. Passando para a questão B, ele solicita o gráfico das forças cortantes. Para fazer o gráfico das forças cortantes, foi utilizado 3 planos, que são os planos ZY, XY e o plano ZX, e a partir desses planos foi decomposto as forças que estavam atuando nele para calcular a interação das forças, ou seja, para calcular como as forças estavam atuando. E, como está disposto na imagem, foi calculado os momentos que estão atuando na viga a partir de cada plano. Passando para a questão C, ele solicita o gráfico do momento fletor. Como eu já tinha calculado o momento fletor nos itens anteriores, eu apenas demonstrei como era o gráfico, que ficaria o menos 80 quilonewtons, referente à força do momento em X. E também eu calculei o gráfico do momento fletor a partir do plano XY. A partir da letra D, ele solicita qual o valor de força cortante ao longo do comprimento da viga. Como eu já tinha a força cortante atuando em cada segmento, eu utilizei a equação de somatória para determinar a somatória total, que foi a somatória de 25 kN, que é constante e atua ao longo do comprimento da viga. A letra E, ele solicita o maior valor de movimento fletor ao longo da viga. Semelhantemente à questão anterior, eu já tinha os momentos fletores calculados e apenas utilizei a questão do somatório do momento fletor total, do momento fletor resultante, e cheguei a um momento fletor de 100 kN, que é o momento fletor ao longo do comprimento da viga e atua próximo ao engajamento da viga em I. Para calcular o momento de inércia, eu utilizei a própria equação do momento de inércia e apenas utilizei os dados da tabela da viga em I W271. Fazendo uso dos dados obtidos pela tabela, eu cheguei a um momento de inércia em X de 70,8688 vezes 10 a menos 6 metros quadrados, que, como é visto na imagem, convergiu nos dados que estão presentes na tabela do anexo. O momento em Y, semelhantemente, eu utilizei os dados que nós tínhamos para fazer o momento em Y, e ele também convergiu a um dado muito próximo do dado encontrado na tabela. A partir da letra G, não foi possível desenvolver por completo a equação, a letra, por alguns problemas técnicos que o grupo passou, então a questão ficou incompleta. Passando agora para a questão K, que ele solicita o valor de tensão de cisalhamento na viga. Como eu já tinha a força que estava sendo empregada na viga,
Eu apenas utilizei a equação do cisalhamento, na qual utilizei a força atuante sobre a área, e eu utilizei uma equação de área para calcular com os dados obtidos a partir da tabela, e cheguei a uma tensão de cisalhamento de 2,77 newton milímetros quadrados, ou então 2,77 MPa. Agora passamos para a questão 2. Aqui na questão 2, inicialmente ficou encabido do nosso, que era o grupo 5, os valores do comprimento da virga de 3 metros e do carregamento distribuído ao longo dessa virga de 10 Nm. No item A, ele pede para fazer o diagrama de corpo livre, como foi apresentado aqui no item A. No item B, ele pede para fazer o diagrama da força cortante. Foi feito aqui o diagrama e foi calculado os valores das reações aqui no item, e encontramos que o valor da reação de A é igual ao valor da reação de B, que foi o valor de 15 newtons, 15 kilonewtons. No item C, ele pede para encontrar o gráfico do momento fletor ao longo de toda a viga. Aqui a gente encontrou o momento de toda a viga e fez aqui o gráfico, aqui, como vocês podem ver. E esse aqui foi o valor máximo da força cortante ao comprimento da viga. E esse também aqui foi o valor máximo, que já foi calculado aqui no item C, do momento fletor máximo ao longo da viga, em função da distância. Para o item E, ele quer que calcule as dimensões da viga de concreto para os vergalhões. A gente fez aqui todos os cálculos e encontrou que ia ser 100 e 400. E para os valores da tensão que é suportado pelo concreto, a gente encontrou que ia ser 2,84 e para o aço 84,7 MPa. Essa foi a nossa apresentação.